Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Vamos dar início aos nossos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque de hoje é sobre os Estados Unidos. Socialista Zohran Mamdani confirma o favoritismo e será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Com plataforma focada em baixar custo de vida, o democrata de 34 anos se tornará o mais jovem político a gerir a cidade em 133 anos. E aqui o Folha de São Paulo também traz uma análise sobre essas eleições. Eles escrevem que a vitória de socialista amplia a rota de colisão da metrópole com Donald Trump. E o republicano justifica as derrotas eleitorais afirmando que o seu nome não estava na cédula. E os democratas ganham em Nova Jersey e na Virgínia em meio a testes ao apelo do presidente nas urnas. E aqui também temos um assunto que a Califórnia aprova um novo mapa eleitoral em resposta aos republicanos e fortalece os democratas. E aqui, Folha de São Paulo traz uma fala do Zohran Mamdani. Isso foi no momento do seu discurso da vitória em eleição municipal. Ele afirmou o seguinte: a partir desta noite, Nova York é liderada por um imigrante. Neste momento de escuridão política, seremos um farol de luz. Essa cidade é a sua cidade e essa democracia é a sua democracia. Inclusive, no carrossel de imagens desta quarta-feira, a primeira foto é sobre as eleições nos Estados Unidos. Aqui podemos ver os apoiadores do candidato do Partido Democrata comemorando a vitória de Zohran Mamdani na disputa pela prefeitura de Nova York. E aqui é o próprio Zohran Mamdani. Ele que é nascido em Uganda, socialista, muçulmano, ex-cantor de rap naturalizado americano. Saiba quem é Zohran Mamdani, que é o prefeito eleito de Nova York. Agora, mudando de assunto, já aqui no Brasil, temos aqui este destaque sobre o meio ambiente. Igarapés desaparecem. Em visita de Lula à região do Rio Tapajós, os moradores cobram do presidente a implantação de cisternas em área fortemente impactada pela seca. E falando sobre meio ambiente, linhagem de fungo responsável por declínio de populações de anfíbios surgiu no Brasil e se espalhou ao redor do mundo. E essa disseminação é atribuída ao comércio de rãs touro. Agora um próximo destaque, falando sobre política nacional. Foco nunca foi prender os líderes, mas pegar dados para asfixiar o Comando Vermelho, afirma o secretário, isso falando sobre a mega operação no Rio de Janeiro. Já um outro assunto, Penha e Alemão registram ao menos 45 operações desde o início da DPF. E o partido PT aposta em mudança na avaliação da população sobre a ação. E sigla disputa visibilidade na segurança pública e se contrapõe à direita no Nordeste. Agora um outro destaque, o doce está morto. Tragédia de Mariana enterrou renda, lazer e cultura centenária ligados ao Rio Doce. E o rompimento de barragem completa 10 anos hoje. Sobre a COP30, Brasil não fará ao Japão favor de me extraditar, diz Paul Watson, ativista contra a caça de baleias. E a União Europeia faz concessões para aprovar corte de 90% de emissões de gases até 2040. E diária de barco de Lula custa R$ 2.600. Agora um outro destaque para o Banco Central, que afirma que Copom deve segurar os juros em 15% ao ano e evitar sinalizações sobre o início de redução na taxa. E apesar da melhora na expectativa de inflação,
economistas esperam um tom conservador do Banco Central. Sobre o Rio de Janeiro, relatora no TSE, vota a favor da cassação de Castro por abuso de poder eleitoral no pleito de 2022. Aqui nos informa que, após uma análise, o ministro Antônio Carlos pede vista e o julgamento do governador é suspenso. Sobre o Judiciário brasileiro, divergências entre Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Contas da União põem em risco indenizações bilionárias aos cofres públicos. E a controvérsia, cujo ponto central é o prazo para prescrição, gera um avalanche de processos. Um assunto internacional em destaque na Folha: Brasil discorda de Maduro e diz que os navios nos Estados Unidos, no Caribe, não violam tratado nuclear. E sobre isso, o Pentágono afirma que os Estados Unidos mataram 2 em novo ataque no Pacífico. Também temos aqui atualizações sobre o tempo. O INMET prevê calor de até 32 graus Celsius e queda de granizo em São Paulo nesta quarta-feira. Temperaturas devem se amenizar. E aqui temos também um texto, na verdade é uma crítica. O Agente Secreto, novo filme de Kleber Mendonça Filho, é bom, mas peca pelo excesso de ideias. Fã-clube do cineasta tenta blindar longa que gera amor e ódio, ambos de forma exagerada. Agora, nos especiais de hoje, temos aqui sobre a economia verde, que vale baixa temperatura ao ferver ferro para cortar a emissão. Já na seção Pare para Ler, o ChatGPT responde a questões de saúde e médicos alertam para riscos e recomendam verificar. Aqui diz, por exemplo, que nenhum chatbot está pronto para substituir seu especialista. Então, seja cauteloso ao pedir à IA possíveis diagnósticos ou conselhos médicos. No caderno Todas, a licença paternidade é caminho para reduzir desigualdade salarial, de acordo com especialistas. Nos assuntos econômicos desta quarta, temos aqui um destaque que em São Paulo, o Hotel Pérgamo faz leilão de acervo. Já sobre o Banco Central, temos a informação que o BC Desidrata Drex adia moeda digital e testará serviço para facilitar garantias de crédito. Um outro assunto: 1 a cada 3 garrafas de vidro é feita com material reciclado no Brasil, afirma a entidade do setor. O decreto de 2022 é pioneiro na regulação da logística reversa e impulsiona a reciclagem. E em lojas de conveniência no Japão, franqueados sofrem com poucas vendas e muito trabalho. A escassez de mão de obra e envelhecimento populacional pressionam o modelo de redes. Agora, nos assuntos de política, temos aqui primeiro destaque, que é sobre livros. É preciso ouvir o preto, dizem debatedores em lançamento de A Palavra e o Poder no Rio de Janeiro. E essa questão da mega operação no Rio de Janeiro foi um tópico do evento da obra, que reuniu textos sobre política nacional. E ainda, pré-candidato à Câmara, irmão de Bolsonaro, faz curso em Instituto de André Mendonça. A Prefeitura de Miracatu paga R$ 4.500 para Renato cursar gestão em segurança pública. Agora temos algumas atualizações no caderno do cotidiano sobre os principais fatos que aconteceram aqui no nosso país. Primeiro, professora usa mala de sonhos e neurociência para alfabetizar estudantes lá em Recife. Fabiana Lira estimula crianças a expressar o que sentem, mesmo que de forma silenciosa. E no interior de São Paulo, o Ministério Público apura a queda de estruturas de evento durante tempestade em município. A festa reunia alunos de medicina em Regente Feijó e um homem que foi atingido por um galho, infelizmente não resistiu e morreu. Agora, um caso de violência. Uma influenciadora encontrada morta na casa de defensor público na zona oeste de São Paulo.
E mais outro caso de violência dupla que tentava deixar o Rio de Janeiro com arma e munições é presa. E mortes de Rian, um menino de 4 anos, e Gregory, de 17 anos, em Santos, chegam a 1 ano com investigação incompleta. Esse inquérito ainda não respondeu se havia, como nos informa, se havia uma justificativa legal para a atuação de policiais, e esse fato aconteceu em São Paulo. E um assunto em destaque na Folha de São Paulo é sobre furacão, que a passagem do furacão Melissa no Haiti mata 43 e o total de mortos por fenômeno sobe para 76. Os Estados Unidos anunciaram domingo ajuda a Cuba e regime critica gesto e pede o fim de bloqueio. Agora, no meio ambiente, temos um destaque para o transporte público. Aqui diz que o Fundo Internacional de 500 milhões quer acelerar a utilização de ônibus elétricos aqui no nosso país. A parceria entre o governo federal, a entidade e o banco pretende viabilizar novos 1.700 veículos. Já na editoria de saúde, uma pesquisa realizada com 850 mil adultos associa mais 5 genes à obesidade. A Atlas Mundial da Obesidade mostra que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com a doença. Agora, nos assuntos aqui de cultura e entretenimento da Folha de São Paulo, Thaís Araújo denuncia Manuela Dias ao compliance da Globo. A atriz alega apagamento de Raquel e se queixa de como os personagens negros são escritos. Já sobre a questão do plástico, debate com Princesa Esmeralda da Bélgica na Bienal de São Paulo é cancelado por ação de curador. E sobre política cultural, a Câmara aprova texto base para taxar streams e 14 emendas serão votadas hoje, nesta quarta-feira, dia 5 de novembro. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui este destaque, que é do Caderno de Cultura. O alerta sem catastrofismos de Harari sobre a inteligência artificial. O historiador Yuval Harari fala sobre a inteligência artificial, guerras e mudanças climáticas. Para ele, nem tudo está errado. E o Estadão traz aqui algumas falas do historiador no momento. Ele fala, por exemplo, sobre o Donald Trump. Ele afirma o seguinte: você escuta o presidente Trump falar em paz e é louvável como ele conseguiu estabelecer um cessar-fogo em Gaza. Mas quando Trump fala sobre paz, ele quer que todos reconheçam a hegemonia dos Estados Unidos. E ele também fala sobre a Igreja Católica. Ele faz a seguinte pontuação: enquanto enfrentamos essa transformação por causa da IA ou das mudanças climáticas, a Igreja poderia lembrar as pessoas do valor da humanidade de proteger pessoas. Não sei se a Igreja realmente fará isso. E a última pontuação que ele falou no momento foi sobre a mudança climática. Ele afirma o seguinte: com os Estados Unidos buscando dominar o mundo, será difícil para outros países fazerem os sacrifícios necessários para prevenir as mudanças climáticas. Agora, a manchete de hoje é sobre essa situação do Estado versus criminalidade. Aqui diz que Lula muda o discurso e chama ação policial no Rio de matança. O petista Fabiano Contarato presidirá a CPI do crime organizado. E o texto desta manchete nos informa o seguinte: depois de adotar uma postura inicialmente cautelosa, o presidente Lula classificou como matança e desastrosa a mega operação policial nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio, que deixou 121 mortos. Entre eles, 4 policiais. Lula rebateu a afirmação do governador Cláudio Castro de que a operação foi um sucesso. Em outra frente, governistas conseguiram eleger o petista Fabiano Contarato, que é presidente da CPI do crime organizado, instalada no Senado. Por 6 votos a 5,
Contarato derrotou Hamilton Mourão. A CPI é vista como um canal para a oposição manter o tema da segurança pública em evidência até a disputa presidencial de 2026. Ainda falando sobre essa criminalidade, temos aqui a próxima chamada de capa, que a polícia tem desvantagem de armas frente ao CV, afirma Cláudio Castro. O governador Cláudio Castro afirmou em relatório ao Supremo Tribunal Federal que o uso de força foi necessário frente ao perfil paramilitar do Comando Vermelho. Aqui temos também o que Cláudio Castro afirmou em relatório. Ele disse que o uso de força proporcional é não apenas legítimo, mas necessário. E sobre planos de saúde, pequenas operadoras alegam risco de quebra em julgamento. E sobre streaming, Câmara aprova texto base de projeto de regulamentação. Também temos aqui um balanço do terceiro trimestre, que o Banco Itaú lucra 11,9 bilhões de reais e supera a Petrobras em valor na Bolsa. E o Brasil tem 34 milhões de Silvas e 21 milhões de Santos. Já sobre inovação, temos aqui um destaque: hubs apoiam soluções verdes e sustentáveis. E sobre dados da ONU, gases estufa têm alta recorde e metas não evitam colapso climático. Emissões cresceram 2,3% em 2024, impulsionadas pela poluição de China, Índia, Rússia e Indonésia. Sobre a Câmara dos Deputados, aumento de licença paternidade aprovado e o INSS vai bancar o salário. O período de 20 dias será dado a empregado seletista por nascimento, adoção ou guarda de filho, e texto vai ao Senado. Agora um outro assunto: muçulmano, socialista e nascido em Uganda é eleito prefeito de Nova York. O Zohran Mamdani, de 34 anos de idade, leva a ala progressista radical do Partido Democrata à vitória na cidade. Já no jornal Globo, temos aqui este destaque sobre a guerra no Rio. Lula muda tom sobre a operação no Alemão e critica a matança. O presidente vê a ação desastrosa pelas mais de 100 mortes e defende que a Polícia Federal participe de investigações sobre a atuação do Estado. E após o Rio, Polícia da Bahia faz operação contra o Comando Vermelho. E aqui temos uma entrevista com o Fabiano Contarato, que foi eleito presidente da CPI do crime organizado. Ele afirma o seguinte: se evitar pirotecnia, CPI terá um resultado positivo. O senador petista diz que a comissão não será um palco eleitoral e quer foco no dinheiro do crime e na responsabilização de agentes públicos. E ele também vê atraso do campo progressista na pauta da segurança e critica a fala de Lula sobre usuários e traficantes. E essa mega operação no Rio de Janeiro tem números discrepantes de presos. E de início, autoridades estaduais divulgaram a prisão de 113 pessoas. Agora, ao Supremo, no entanto, o número caiu para 99. E uma outra chamada de capa: relatora no TSE vota por cassação de Castro por abuso político e econômico em 2022. Também na política nacional, Câmara aprova ampliação da licença paternidade de 5 para 20 dias. E sobre a COP30, navios hotéis chegam a Belém. Aqui informa que o transatlântico italiano é um dos 2 navios de cruzeiro que atracaram ontem na capital paraense, onde serão usados para hospedar as delegações durante a COP, que foi uma solução encontrada pelo evento diante da alta dos preços na rede hoteleira de Belém. E somados, eles oferecem 6.000 leitos. E a ONU alerta que o planeta ultrapassará a meta de aquecimento de 1,5 graus Celsius. E aqui temos uma entrevista com Michael Bloomberg. Empresas querem investir onde pessoas querem viver. O empresário e ex-prefeito de Nova York destaca o papel das cidades no combate às mudanças climáticas. Para ele, uma ação econômica e não política. E aqui temos
Também um assunto sobre a tragédia de Mariana, 10 anos depois. O rompimento da barragem de Fundão, em 5 de novembro de 2015, é lembrado em Doce Amargo, um diário em quadrinhos, como a gente consegue observar aqui um trecho desse quadrinho, lançado pelo artista mineiro João Marcos Mendonça, que vive em Governador Valadares, que foi uma das cidades afetadas pela contaminação do Rio Doce com metais pesados. E há um mês, a mineradora BHP, que controlava a operadora da barragem, admitiu que a região convive com impactos sociais e ambientais prolongados desde a tragédia de Mariana. Sobre a economia, na véspera do Copom, Haddad pressiona por queda de juros. E a ANEEL aprova que concessão da Light seja renovada por 30 anos. E candidato democrata vence a eleição e será o primeiro prefeito muçulmano de Nova York. Essa eleição em Nova York, que teve maior comparecimento em 5 décadas, selou a vitória de Zohran Mamdani, que é o democrata socialista que é alvo de ataques de Donald Trump. Já no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui no alto da capa sobre feminicídio, o martírio de Alane. A barbárie do feminicídio não escolhe vítimas. O Correio Brasiliense continua a escrever que dessa vez uma menina de 13 anos, alegre e amorosa com os pais e avós, foi a vítima da covardia de um homem. Alane Fernanda morreu ontem após levar um tiro na cabeça no sol nascente. E o principal suspeito, Carlos Eduardo Pessoa, de 20 anos, está preso. A Polícia Civil investiga o que motivou essa tragédia. Já a manchete de hoje é sobre violência. Reajuste para a segurança do Distrito Federal está no Congresso. O projeto prevê aumento para policiais civis e para policiais militares e bombeiros. Se aprovado, essa correção será em 2 parcelas e a primeira será em dezembro. Aqui temos uma entrevista com a representante do GTF na reunião, que firmou o consórcio da paz com 6 estados, a vice-governadora Celina Leão. Ela afirmou o seguinte: nossas forças treinam várias outras polícias militares e polícias civis do Brasil. E ela afirma na entrevista o seguinte: vai conseguir trazer agilidade na parte da inteligência de informações. E a Celina acredita que o Distrito Federal poderá contribuir muito com o treinamento das forças de outras unidades da Federação. Ainda sobre a violência, Planalto leva a primeira na CPI, isso porque os governistas vencem oposição no voto e elegem o Fabiano Contarato, ele que é do PT do Espírito Santo, presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito do Crime Organizado. E Lula afirma que essa mega operação do governo do Rio de Janeiro contra o tráfico foi uma ação de matança desastrosa. E Lula afirmou que o governo federal vai investigar possíveis irregularidades na morte de 121 pessoas. Também temos mais críticas à ação da polícia e ao governador. A professora de Direito da Universidade de Brasília, Beatriz de Rezende, analisou no podcast do Correio a operação que deixou 121 mortos. Ela criticou o Cláudio Castro por exaltar essa ação e ela afirmou o seguinte: se o objetivo era o cumprimento de mandados de prisão, não são dignos de louvor esses resultados. Já um outro destaque é sobre mãos que moldam a cultura do país. Já na editoria de cidades, o 20º Salão do Artesanato, que abre hoje no pavilhão do Parque da Cidade, reúne 300 artesãos brasileiros. E são artistas como Hilda Freire, de Olhos d'Água, em Goiás, que produz as esculturas femininas. E na programação do evento, oficinas, shows e diversas atividades. E a entrada é gratuita. Na área da saúde, câncer de próstata. Evento no Correio fará alerta a jovens. Também temos uma homenagem, uma sessão solene proposta pelo senador veneziano Vital do Rego, comemorou os 135 anos do Tribunal de Contas da União. E o presidente da Corte de Contas, o Vital do Rego Filho, que está à esquerda nesta imagem, ao lado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, à direita.
destacou a relevância dos serviços prestados ao país. E por último, temos aqui uma homenagem a Lô Borges, emoção e música na despedida do artista. Quem sabe isso quer dizer amor, canção escrita pelo irmão Márcio Borges, e O Trem Azul, um dos maiores sucessos de Lô, ecoaram no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte, nas vozes de 30 coralistas do Coral Lírico de Minas Gerais, num adeus ao músico que marcou a história cultural do nosso país. Já no jornal cearense O Povo, temos aqui alguns destaques desta manhã de quarta-feira. Primeiro é que a SEMASSE libera a retomada parcial da obra na floresta do aeroporto. Sobre o conselho para o complexo do PECEM, o Conselho de ZPE dá aval para 5 data centers aqui no estado do Ceará. E a manchete de hoje está no Caderno de Cidades, que fala sobre a Operação Freedom. Líder do CV da Bahia é preso no Eusébio. Aqui nos informa que esse homem atuava na liderança do grupo criminoso, comandando a logística de drogas, armamentos e também autorizando crimes. A sua companheira também foi detida. Ao todo foram presas 38 pessoas e cumpridos 46 mandados de busca e apreensão na Bahia e no Ceará. Agora, um outro assunto é sobre a autoestima de pacientes. Aqui relata sobre a história de voluntárias que realizam a entrega de 500 quilos de peruca. E essa doação é voltada a mulheres e crianças que passam por tratamentos oncológicos. Na editoria de esportes, temos aqui sobre o Clássico Rei, que duelo entre Ceará e Fortaleza pelo Brasileirão promete movimentar aqui a cidade. O alvinegro Adamastor Pitaco e o tricolor Aloysio Júnior participaram de debate recheado de humor. Já sobre política, senadores convidam Eumano e 10 governadores para a CPI do crime organizado. Uma reportagem também em destaque, também sobre política, fala sobre o Roberto Cláudio no União Brasil. Encontros, desencontros e reencontros da política aqui no estado do Ceará. No caderno Vida e Arte, os legados de trabalho e inspiração de Deni Ruth e também de Augusto Bonequeiro. E no caderno de cidades, a prefeitura remove barracas irregulares na praia de Iracema. No Valor Econômico, a manchete de hoje é sobre o comércio exterior. Retomada da Argentina dá impulso às exportações brasileiras ao país vizinho. E Lula chama a operação policial no Rio de Janeiro de matança. E Nova York elege o socialista Mandani. E um outro destaque também, temor de bolha derruba bolsas em Wall Street. E mundo caminha para um colapso climático, diz a ONU. E neste momento eu convido você para acompanhar a seguir o Senado Notícias, que é um resumo das principais atividades da última semana no Senado Federal. E logo após, às 10 horas, estarei aqui de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até mais! TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Olá, estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é quarta-feira, dia 5 de novembro de 2025. Daremos início aos destaques no site do Jornal o Globo. Temos aqui o primeiro assunto. Castro dobra a aposta e diz que tem agendadas mais 10 operações contra o crime organizado. As pesquisas mostram apoio da população à operação, que deixou 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha. E esse texto, que é de Lauro Jardim, ele escreve o seguinte: Cláudio Castro vai dobrar a aposta. Embalado nas pesquisas que, sem exceção, mostram apoio da população à operação de 121 mortos nos complexos do Alemão e da Penha, o governador do Rio de Janeiro garante: temos mais 10 operações agendadas. Ou seja, operações já com autorização judicial para serem iniciadas. E não serão ocupações das favelas, mas ações que podem guardar semelhança com a da semana passada no Rio de Janeiro. E Castro diz também que no mês de dezembro deve começar pela região de Jacarepaguá, na zona sudoeste da capital, uma outra ação, desta vez de retomada de territórios. E que já semana que vem a Polícia do Rio fará operações diárias na zona sudoeste da capital e na Baixada Fluminense para a retirada de centenas de barricadas que as facções criminosas espalharam nas entradas e vielas das favelas nos últimos anos. E serão entre 5 e 10 grupos de policiais fazendo esse trabalho. E ainda falando sobre o Cláudio Castro, em 4 pontos, entenda por que ministra do TSE votou para caçar Cláudio Castro. A Isabel Galotti entendeu que o governador do Rio cometeu abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022. E o julgamento foi paralisado por pedido de vistas. E um outro destaque também, o governo do Distrito Federal pede a Moraes laudo médico para saber se Bolsonaro pode ficar na papuda. O ex-presidente foi condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes. Esse processo está em fase de recursos. E Fabiano Contarato também é um destaque, porque ele foi eleito presidente da CPI. Ele afirmou o seguinte: Lula foi infeliz ao dizer que traficante é vítima, afirmou o petista que vai presidir a CPI do crime organizado. O senador Contarato assume o posto de comando do colegiado, prometendo investigar esse fluxo de dinheiro. E aqui é o senador Fabiano Contarato na imagem. Agora, sobre a ação aqui no nosso Nordeste. O governo testa projeto contra facções em estado comandado pelo PT e tenta driblar a resistência de governadores. A primeira operação ocorreu em uma comunidade do estado no mês de outubro. E o governo escolheu uma área do Rio Grande do Norte, que é um estado comandado pela petista Fátima Bezerra, para implantar um projeto em parceria com a USP, que é a Universidade de São Paulo, que prevê a retomada do território por força policial, prendendo lideranças e colocando serviços de acesso à justiça e assistência social. A primeira operação ocorreu em uma comunidade do Rio Grande do Norte no mês de outubro. E essa área foi retomada com as forças policiais em uma ação com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal e o Ministério Público do Rio Grande do Norte. A pasta, comandada pelo ministro Ricardo Lewandowski, planeja divulgar a partir de dezembro os primeiros resultados do território seguro. Se o modelo se demonstrar eficiente, a ideia é multiplicar esse formato em outras áreas conflagradas pelo tráfico. Como explica o secretário nacional de Segurança, o Mário Sarubo, ele afirma o seguinte, que isso é um projeto científico construído com diálogo com a universidade e sociedade civil, que tem como fundamento a inteligência e a retomada por força policial, serviços entrando no território.
A polícia entra, satura e depois entram os serviços públicos. E a polícia vai saindo aos poucos. E o Ministério da Justiça trabalha neste projeto desde o mês de março. Iniciativa que prevê uma ação urbana em múltiplas frentes. E a iniciativa prevê também como exemplo a entrada de serviços públicos de defensoria, mediação de conflitos, iluminação, urbanismo e serviços de saúde e também de educação. Agora um próximo assunto, falando agora sobre uma política internacional. Quem é Zoran Mandani, muçulmano e socialista eleito prefeito de Nova York? Imigrante, deputado estadual Zoran Mandani bateu figurões desde as primárias do Partido Democrata e é visto como um sopro de renovação na política dos Estados Unidos. Agora, já no carrossel de imagem, temos aqui esta editoria que fala sobre saúde. Tem mais de 50 anos, 3 fontes de proteína de alta qualidade que você pode adicionar à sua dieta. Aqui diz que uma alimentação diária com quantidade suficiente de proteína de alto valor biológico é essencial para prevenir a perda de massa muscular. Já o próximo assunto. Devo deixar o meu filho jogar Roblox? Newsletter do Globo responde a perguntas de pais e mães. Isso porque Roblox é um jogo que virou uma febre entre crianças e adolescentes. Aqui diz que os leitores enviam suas dúvidas sobre crianças e adolescentes e uma delas é respondida todas as quartas-feiras. Esses temas vão de higiene e convivência, tecnologia e redes sociais. Agora também temos aqui um destaque internacional. Conheça a luxuosa vila de 68 milhões de reais que poderá abrigar o príncipe Andrew em Abu Dhabi. E um outro assunto é sobre a tragédia de Mariana, que completou 10 anos. BHP admite à justiça inglesa contaminação do Rio Doce e alta de transtornos mentais. Uma tragédia no aeroporto, que agora é um próximo destaque. O vídeo mostra a reação de caminhoneiro no momento em que um avião cai e explode lá nos Estados Unidos. E falando sobre os Estados Unidos, com vitórias históricas, Partido Democrata escancara a fragilidade de Trump e mostra que a oposição está viva. À esquerda, com Zoran Mandani em Nova York, e ao centro, com as governadoras da Virgínia e de Nova Jersey, campanhas criticaram o aumento do custo de vida, os abusos no combate à imigração ilegal e também a ausência de medidas econômicas voltadas para a maioria da população. E Bela Megali, já falando sobre a política nacional, escreve o seguinte texto: o pedido de desculpas de Tarcísio a Moraes após chamá-lo de tirano. Já um outro assunto é um texto de Lauro Jardim. Pesquisa encomendada pelo Planalto revela ligeira queda de Lula e avaliação ruim no desempenho diante da operação no Rio de Janeiro. E governo do Distrito Federal pede a Moraes um laudo para comprovar se Bolsonaro pode ficar na papuda, como vimos também anteriormente. Agora sobre a Operação Carbono Oculto. Aqui diz que essa operação contra o PCC interdita cerca de 50 postos de combustíveis no Norte e Nordeste. A ação investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro no Piauí, Maranhão e Tocantins. Agora temos aqui sobre o Rio de Janeiro, que o príncipe William visita o Cristo Redentor com finalistas do Oscar da Sustentabilidade. E com diárias de até R$25 mil e 9 mil passageiros, navios de luxo vão hospedar delegações da COP30. Agora, temos aqui um caso de abuso. O presidente do México sofre assédio sexual durante um evento na capital do país. O incidente aconteceu quando seguia para um evento público perto do Palácio Presidencial na cidade do México, como a gente consegue observar aqui nesta imagem do momento. E um outro assunto sobre a COP30, Amazônia.
argumento pela ação climática econômico e não político. Isso quem afirmou foi o empresário e ex-prefeito de Nova York, o Michael Bloomberg. E um outro destaque, temos aqui que o túnel Zuzu Angel é reaberto no sentido Lagoa após caminhão tombar e carga cair na pista. Isso lá no Rio de Janeiro. Agora um assunto que aconteceu na França. Um homem é preso ao jogar carro contra a multidão na França e 4 pessoas estão em estado grave. De acordo com o jornal de Paris, o suspeito gritou no momento em que foi preso e o presidente da França monitora a situação em viagem ao Brasil. E no caso, este fato que aconteceu está sendo investigado como tentativa de assassinato. Já sobre o caso Rian, um ano depois da morte do menino de 4 anos, Polícia Civil de São Paulo ainda não concluiu a investigação. A mãe do menino, a Beatriz da Silva Rosa, disse que está revoltada com a demora e cobra uma resposta do Estado. O delegado pediu 7 prorrogações de prazo ao Ministério Público. Já um outro destaque também no site do Jornal Globo, aqui diz que o Supremo analisa hoje, nesta quarta-feira, regras para reajuste de planos de saúde antigos de idosos. Os ministros avaliam se o Estatuto do Idoso, que proíbe correção com base na idade, vale para os contratos antigos. Agora temos aqui um texto de Malu Gaspar. A reação de Alexandre de Moraes à proposta de tornar Comando Vermelho uma organização terrorista. Em almoço a sós, no Guanabara, Cláudio Castro tentou convencer o ministro do Supremo da necessidade da aprovação da lei antiterrorismo. Na editoria de saúde, truque de limpeza doméstica inusitado e fácil viraliza nas redes sociais. Os internautas atestaram que a dica funciona em diferentes partes da casa. Já sobre esportes, Conmebol confirma final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo para as 18 horas da noite. E Lauro Jardim escreve: Alemão fala de Lula é uma mudança de tom e está desalinhada com as pesquisas do próprio governo. Já Malu Gaspar também escreve: a queixa de Cláudio Castro sobre Lula após a operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Nos assuntos também em destaque, ainda falando sobre as facções criminosas, temos aqui um destaque para o mestre das armas. Quem é o maior traficante de armamentos da América do Sul? O Diego Hernan Dirizio é acusado de movimentar 1,2 bilhão em esquema internacional que abasteceu o PCC e o Comando Vermelho com mais de 40 mil armas, que no caso é este que está em destaque nesta matéria. O argentino Diego Hernan Dirizio, conhecido como mestre das armas, está no centro de uma disputa judicial entre Brasil e Argentina. Preso pela Interpol no mês de fevereiro do ano passado, 2024, ele é apontado pela Polícia Federal como o maior traficante de armamentos da América do Sul. A Justiça Federal da Bahia solicitou a sua extradição junto com a mulher, a Julieta Vanessa Nardi Aranda, para que ambos respondam pelos crimes em território brasileiro. E um outro assunto, Justiça de Minas Gerais absolve 10 réus no caso da cervejaria Baque por falta de provas. A decisão da 2ª Vara Criminal de Belo Horizonte reconhece a contaminação e os danos às vítimas, mas aponta a ausência de provas individualizadas e responsabilidade civil da empresa Três Lobos continua válida. E sobre a política, temos aqui um destaque para a licença paternidade. Projeto de lei para aumentar o número de dias do benefício foi votado ontem na Câmara. Além de prazo estendido, o texto também garante estabilidade e remuneração. E no caso, essa licença paternidade foi estendida a 20 dias. Já um outro assunto,
Falando agora na editoria do Rio de Janeiro, moradores de Laranjeiras denunciam casos de árvores que tiveram raízes cimentadas. E Maratona do Rio terá sorteio a partir do ano que vem. Sobre a mega operação dos 117 mortos na Penha e no Alemão, 26 tiveram passagens pela justiça quando menores. E sobre armamento, traficantes do Alemão e da Penha teriam até 1.000 fuzis, de acordo com a própria estimativa do governo do Rio de Janeiro. Já na área de cultura e entretenimento, temos aqui um destaque para o sucesso dos anos 1990. De Volta para o Futuro faz 40 anos e volta aos cinemas hoje. E o outro assunto, Sandrão, Cravinho, Suzane, Nardoni, Elizabeth, com a situação penal dos condenados de Tremembé. E na área da música, a safra de sambas para o carnaval do próximo ano é mediana. Agora na editoria de saúde, não se deixe aprisionar por um único dígito na balança. Para enxergar o progresso de forma honesta, motivadora e sustentável, é essencial diversificar esses indicadores de peso. Também temos aqui um truque de campeão. Saiba como a meditação pode ensinar o seu cérebro a lidar com as pressões da vida. E ainda, cientistas alteram o quimioterápico e o otimizam o resultado em 10.000 vezes. Já para o consumo de carne, o planeta quer que você coma mais miúdos e entenda por quê e veja como aumentar esse consumo. Já um outro destaque é sobre esportes. É um texto de Diogo Dantas, aqui no Jornal Globo, e ele escreve o seguinte: a condição de Ancelotti para levar Neymar para a Copa do Mundo está posta. Já uma próxima matéria em destaque, em busca da liderança, Flamengo tem quase 47% de probabilidade de ganhar São Paulo fora de casa. E Clássico pode definir pretensões de Botafogo e Vasco por vaga na Libertadores de 2026. E saiba se o Vasco terá Barros como titular em Clássico contra o Botafogo. Agora, temos alguns assuntos em destaque desta quarta aqui no site sobre negócios e finanças. Você já está comprando coisas com inteligência artificial, só não sabe disso. Da propaganda nas redes aos meios de pagamento, plataformas estão absorvendo as ferramentas tecnológicas ancoradas em inteligência artificial. E Banco Central decide hoje a taxa básica de juros, atualmente em 15% ao ano. E veja também o que se pode esperar. A postura dura do Banco Central, mesmo com alguns sinais de moderação da inflação, tem aumentado as cobranças de integrantes do governo por uma redução de juros. E um outro assunto que diz que após cobrança de Lula, Caixa recua e suspende o lançamento de sua Bet. O banco previa a plataforma de apostas para este mês ainda de novembro, mas o presidente da República se irritou com os planos da Caixa Econômica Federal. Já nos assuntos em destaque, na editoria internacional, aqui diz que pelo menos 7 pessoas morreram em queda de avião de carga nos Estados Unidos. O veículo pegou fogo ao atingir empresas próximas ao aeroporto. Como a gente consegue observar aqui neste vídeo, foi aí um incêndio de grandes proporções por conta da queda desse avião lá no país norte-americano. Agora, um outro assunto é sobre as eleições lá nos Estados Unidos. 100.000 voluntários e vídeos virais, a jornada improvável que levou Mandani à prefeitura de Nova York. Ainda que muitos aspectos da sua campanha tenham lembrado a corrida presidencial de Kamala Harris, diferenças fundamentais reforçaram o nome do democrata. E ainda um outro assunto, tarifaço de Trump começa a ser julgado hoje pela Suprema Corte dos Estados Unidos. Mais de 40 associações empresariais e organizações
já se manifestaram nesse processo e menos de 10 apoiam o presidente dos Estados Unidos. E porta-voz da Casa Branca confirma que Trump não irá comparecer a esse julgamento. Já na América Latina, ataques aéreos, controle de campos de petróleo e captura de Nicolás Maduro. Quais as opções de Trump para ação militar na Venezuela? Aqui diz que, de acordo com fontes do New York Times, as propostas em discussão se dividem em 3 grandes categorias. Porém, o presidente ainda está relutante sobre como, de fato, agir. Agora, temos aqui um outro assunto que, de acordo com uma revista especializada, Minas Gerais é um dos lugares para se visitar em 2026. E ainda conheça os tratamentos estéticos mais extravagantes das estrelas de Hollywood. E sucesso que atravessa gerações no Rio. Torta de Damasco da Kurt faz 80 anos. Também temos mais aqui um acidente, uma tragédia. Incêndio em lar de idosos na Bósnia deixa ao menos 11 mortos e dezenas de pessoas feridas. E as autoridades ainda investigam a causa. Agora, no Correio Brasiliense, temos aqui um grande destaque da esperança que virou luto. Os detalhes do assassinato de Alane Fernanda, de 13 anos. Internada no hospital de base, Alane Fernanda, de 13 anos de idade, morreu na madrugada de ontem. Ela foi a segunda vítima de feminicídio menor de 18 anos este ano. O suspeito é Carlos Eduardo Pessoa, de 20 anos de idade, que já se encontra preso. Agora, um outro assunto, falando sobre segurança pública. O governo larga na frente na CPI do crime organizado no Senado. Em Vitória do Planalto, comissão que investigará facções criminosas será presidida pelo senador Fabiano Contarato, ele que é do partido do PT. E na tensa reunião, o parlamentar vence Hamilton Mourão por 6-5 e promete um trabalho técnico. O Alessandro Vieira é o relator da CPI. Agora temos uma análise do Correio Brasiliense sobre este assunto. O jornal escreve o seguinte: 2 delegados comandarão a CPI das organizações criminosas do Senado. Os senadores Contarato, que é do PT do Espírito Santo, e Vieira, do MDB de Sergipe, têm condições de conduzir os trabalhos com critérios técnicos para separar as facções da criminalidade comum. E falando sobre a segurança pública, o Correio nos traz aqui uma matéria que Lula chama a operação no Rio de matança e quer uma investigação. A imprensa internacional, o presidente classifica de desastrosa a ação policial contra o Comando Vermelho e defende uma apuração sobre o confronto que deixou 121 mortos. E o governador Ibanez Rocha será convidado pela CPI para falar, para a CPI do crime organizado para falar do Distrito Federal. Aqui diz que o governador será uma das autoridades escaladas para apresentar dados sobre o trabalho do Distrito Federal. E falando sobre a economia aqui no nosso país, em dia de Copom, Fernando Haddad critica Selic. Falando a investidores, o ministro da Fazenda disse que, se fosse o diretor do Banco Central, votaria hoje pela redução da taxa de juros. E o Comitê de Política Monetária deu início ontem à reunião que definirá a nova taxa de juros. Agora temos um destaque, na verdade uma homenagem a Lu Borges. Familiares e amigos se despedem do músico. O velório do cantor Lu Borges, que foi um ícone, na verdade é o ícone da música brasileira, ocorreu no Palácio das Artes, lá em Belo Horizonte. Familiares e amigos se despediram do músico que marcou a história musical do nosso país. Na saúde,
temos um destaque para a cardiologia. Adesivo cardíaco ajuda na regeneração após infarto. O dispositivo foi projetado para ajudar na cicatrização e na regeneração do tecido cardíaco feito em um infarto. Esse tratamento também facilita a entrada de medicamentos diretamente no órgão atingido. Agora, sobre Parque da Cidade, falando sobre Brasília, temos a história de mãos que contam histórias no 20º Salão do Artesanato. Aqui nos informa que desta quarta, hoje, a domingo, dia 9, o 20º Salão do Artesanato celebra a força criativa no pavilhão do Parque da Cidade, com mais de 300 artesãos e manualistas de todo o país. E aqui ele conta a história no jornal da Hilda, que está em destaque nesta imagem, também na capa de hoje, da edição desta quarta-feira. Aqui é a Hilda. O Correio nos informa que ela participa há 10 anos desse evento com esculturas femininas em barro. Já um outro assunto em destaque é para o Novembro Azul. Temos a matéria que nos diz que homens mais jovens buscam mais prevenção do câncer de próstata. O diagnóstico precoce dessa doença aumenta as chances de cura. E debates, como a que será realizada amanhã pelo Correio, reforçam a importância do autocuidado masculino, ultrapassando as barreiras do medo e também da desinformação. Já sobre acidente, avião de carga cai e deixa 7 pessoas mortas lá nos Estados Unidos. Sobre meio ambiente, Lula ligará para Trump caso não se vejam na COP30. E o Congresso presta homenagem ao Tribunal de Contas da União em seus 135 anos de existência. Numa sessão solene, o Senado Federal ressalta o papel fundamental da Corte de Contas para a República. E cresce o número de empresas que focam em sustentabilidade. Já outro assunto, a história por trás de Silva, que é o sobrenome mais popular do nosso país. E um texto, mais uma vez, de opinião, aqui do jornal Correio Brasiliense, uma era de esquinas ímpares. Se no momento de ascensão escolheu refúgio, Lô Borges recusou descanso e o dominical no fim de sua vida, quando já tinha todo o merecido reconhecimento por sua obra. Aqui é um texto em homenagem, mais uma vez, ao cantor Lô Borges, que faleceu no último domingo, aos 73 anos de idade. Já nos Estados Unidos, Muçulmano Mamdani é eleito prefeito de Nova York e alfineta o Donald Trump. Mamdani se autodenomina socialista e fez a sua campanha com a promessa de reduzir os custos de vida para a população de Nova York. Já no Judiciário, temos aqui a informação que a presidente do Superior Tribunal Militar rebate ofensa de militar e chama o comentário de misógino. A Maria Elizabeth Rocha classifica como misoginia ataque de colega porque ela reconheceu publicamente os erros do Supremo Tribunal Federal. E a Operação Carbono 86, polícia interdita postos por suspeitas de lavagem de dinheiro para o PCC. Essa ação é realizada no Piauí, Maranhão e Tocantins. Essa facção criminosa utilizava uma complexa estrutura de empresas de fachada. Já nos próximos destaques, no caderno de cidades, operação de fim de ano. O Distrito Federal terá reforço no policiamento e câmeras inteligentes. E uma entrevista em destaque do CB.poder é com a Celina Leão. Ela afirma o seguinte: Consórcio da Paz dará agilidade às polícias. A gestora destacou a importância da união de governadores no combate ao crime organizado. Ela afirmou o seguinte durante a sua entrevista: as nossas forças não treinam apenas os agentes do Distrito Federal, fazemos treinamentos para várias outras polícias militares do Brasil. Sobre as eleições do próximo ano, Leandro Graz recebe apoio do PT do Distrito Federal
para disputar GDF no próximo ano. Na saúde pública, Distrito Federal anuncia Hospital de Doenças Raras, que será o Hospital de Apoio de Brasília. E sobrenomes mais comuns, Maria e José seguem líderes. Veja os nomes e sobrenomes mais comuns aqui no nosso país. Dados do censo de 2022, feito pelo IBGE, mostram domínio de nomes tradicionais, como Maria e José no topo e Silva como o sobrenome mais frequente no Distrito Federal. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui do site do Correio Brasiliense, eu tenho um convite para você. Hoje, ao meio-dia, teremos o programa Gestão Pública com o professor Clésio Arruda. E o professor tem um convite especial para você. Acompanhe. Todos e todos, mais um programa Gestão Pública na TV da Transparência. Hoje vamos tratar do tema ensino jurídico e conosco aqui no estúdio estão presentes o professor Antônio Ricardo Abreu, que é mestre pela PUC do Rio Grande do Sul e também professor e coordenador de pesquisa da Unicristos, e também o nosso colega Eric Sarrione Cisne, mestre em Direito Constitucional pela Unifor e professor de Processo Civil e coordenador do programa Cidadania Ativa, que vieram aqui colaborar com esse tema extremamente importante para a gente comparar aqui o ensino atual com os desafios contemporâneos, e aguardo todos ao meio-dia. Agora, dando continuidade aos destaques do Correio Brasiliense, temos aqui um assunto que aconteceu no Distrito Federal. Homem é preso por violência doméstica e cárcere privado no Guará 2. A vítima afirmou estar sendo mantida contra a vontade na residência em que também sofria agressões psicológicas e ofensas verbais pelo autor desse crime. Já sobre um caso de incêndio, curto-circuito provoca incêndio em fiação elétrica no sudoeste. Alguns veículos foram atingidos pelas faíscas geradas pelos surtos de energia, mas felizmente não houveram registros de vítimas. E no Distrito Federal, o feirão Limpa Nome do Serasa ocorre até 30 de novembro, com descontos de até 99%. E sucesso do queijo Candango, Rota destaca a produção do Distrito Federal. Aqui nos informa que a Rota do Queijo foi instituída formalmente no início deste ano e possui 7 queijarias para visitação. E em toda a região do Distrito Federal, 129 produtores rurais estão cadastrados. Agora temos mais um assunto para os combustíveis. Que equipamento detecta a adulteração na gasolina no momento da fiscalização? Esse novo aparelho permite analisar a adição irregular de metanol à gasolina ou ao etanol e o descumprimento da proporção de 15% de biodiesel no óleo diesel B. Como a gente consegue aqui observar esse novo aparelho. E aqui nesta legenda diz que na ação de estreia não foram encontradas irregularidades nas amostras coletadas. E o Correio Brasiliense nos traz aqui também um obituário, que morre Fernando Lopes, primeiro músico da Rádio Nacional em Brasília. E longe dos palcos há bastante tempo, o intérprete de boleros chegou a se apresentar para Juscelino Kubitschek, no auge da sua carreira. Já nos assuntos de política, temos aqui o julgamento no TSE. Relatora vota pela cassação de Castro por abuso de poder. Já sobre o Planalto, o governo envia ao Congresso um projeto de reajuste para policiais do lado do Distrito Federal. E na área da segurança pública, temos um destaque para o GLO. Medida em Belém durante a COP30 divide opiniões. Críticos questionam a decisão da presidência de não utilizar um dispositivo de segurança no Rio de Janeiro após a mega operação. Aqui nos informa que, prestes a receber cerca de 140 delegações internacionais na 30ª Conferência das Partes, COP30, no Belém do Pará, conta com a operação integrada de mais de 10 mil agentes para garantir a segurança da capital durante o período. Com o decreto federal que institui a garantia de lei e ordem, que é a sigla GLO,
A Operação COP30, que mobiliza forças estaduais e municipais, vai ganhar um novo reforço. Essa medida, amparada pela Constituição Federal e outros marcos legislativos, prevê o uso das Forças Armadas até 23 de novembro para a segurança do evento. E, de acordo com o decreto, o uso do efetivo deve ser feito em articulação com os órgãos de segurança pública federais e do Estado do Pará. Agora, essa decisão tomada pelo presidente Lula divide a opinião dos cidadãos. Se, por um lado, a medida pode ser vista como um procedimento padrão para a segurança de grandes eventos, por outro, o uso das Forças Armadas é visto com receio. Essa polêmica se intensificou ainda mais com a mega operação que aconteceu no Rio de Janeiro na semana passada. E, em decorrência desse episódio, o governo federal instituiu um escritório emergencial de combate ao crime organizado no estado fluminense, mas não recorreu ao uso da GLO. E, na ocasião, o governador Cláudio Castro relatou que chegou sim a pedir ajuda, mas que não foi atendido, e que a presidência seria contra o uso desse instrumento. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, que é o Ricardo Lewandowski, negou que tenha sido procurado por Cláudio Castro. E aqui temos a declaração do governador do Rio de Janeiro. Ele disse o seguinte: eu discordo de todos aqueles que falam que eu deveria ter pedido o GLO. Eu pedi ajuda. E não cabe a governador nenhum pedir GLO. Agora, como aqui temos ainda na matéria, que, no entanto, o uso dessa medida pode ser solicitada pelo Executivo Estadual, como foi feito no próprio Rio em junho deste ano, quando o governo federal aprovou o pedido para implementação da medida durante a reunião do BRICS. E o advogado Diego Serafim, do escritório Almeida Advogados e Consultores, explica que é necessário que o governador protocole um pedido formal à presidência, o que não foi feito, segundo Castro, e demonstre que as forças estaduais estão esgotadas ou incapazes de manter a ordem. Agora, um outro assunto na área da política é sobre uma solenidade que o Tribunal de Contas da União comemora 135 anos em sessão solene lá no Senado Federal. O Senado celebra esses 135 anos no Tribunal de Contas da União, destacando a sua história e o papel na fiscalização de recursos públicos. Agora, sobre o gás do povo, o Congresso instala a comissão mista da medida provisória do gás do povo. O colegiado será presidido por Nelsinho Trade e terá Hugo Leal como relator da medida provisória, que cria o programa social voltado ao subsídio do gás de cozinha. Nos assuntos principais sobre o Brasil, o Correio Brasiliense traz aqui alguns destaques. O primeiro é um caso que aconteceu no Pará, como o Comando Vermelho dominou Belém, que receberá a operação das Forças Armadas para a COP30, como vimos também anteriormente na matéria aqui do jornal. Nesta matéria em específica, afirma que a facção chegou a Belém por volta de 2015, ou seja, 10 anos atrás. Incorporou gangues locais e hoje domina a capital paraense, que recebe cúpula internacional do clima, a COP30. E aqui a gente tem esta imagem com a legenda dizendo o seguinte: pichações como essa na comunidade de Vila da Barca são um dos sinais de relativamente recente chegada do CV a Belém. Já um próximo destaque, na Zona Oeste Paulista, Barbie humana é encontrada morta em São Paulo. A Bárbara teria passado a noite com o indivíduo que foi o responsável por acionar o SAMU ao vê-la desacordada. Já o próximo destaque é sobre um caso de cidadania, que idosa de 70 anos ganha documento de identidade pela primeira vez. A Maria Imaculada Conceição escolheu o próprio nome e a própria data de aniversário, que será celebrada dia 8 de dezembro, em homenagem à Nossa Senhora Imaculada Conceição.
Já outro destaque é sobre o censo. IBGE revela os nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil. Esse levantamento inédito do censo de 2022 mostra os nomes e sobrenomes mais populares do país e revela como essas escolhas mudam entre gerações e regiões. Nos assuntos em destaque, da editora internacional, governo Trump amarga o mais longo shutdown da história dos Estados Unidos. Sobre as mudanças climáticas, a Turquia quer definição na COP30 sobre a forma de financiamento. Falando sobre a infraestrutura, reconstrução turca avança com 23 casas entregues por hora. E no Atlântico, num narco submarino transportando 1,7 toneladas de cocaína foi interceptado no Atlântico. A embarcação semi-submersível tinha como destino países europeus, onde o consumo de cocaína está atualmente em alta. Agora, nos destaques sobre a economia, ainda no jornal Correio Brasiliense, aqui no site de notícias, temos a primeira matéria sobre a Bolsa de Valores, que Ibovespa luta no fim e sobe 0,17% aos 150,7 mil, estendendo série de recorde. Na tecnologia, inteligência artificial agêntica deve chegar ao consumo em massa em 2026, isso de acordo com a pesquisa. A pesquisa do Instituto dos Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos aponta que 96% dos profissionais de tecnologia concordam que a inteligência artificial vai continuar avançando e evoluindo de maneira rápida em 2026. Agora temos aqui esta matéria da BBC News. Quais os riscos econômicos se Brasil declarar facções criminosas como terroristas? Parlamentares e governadores de oposição querem abrir caminho para a lei brasileira designar PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. E sobre política monetária, o ministro Fernando Haddad afirma que, se fosse diretor do Banco Central, votaria pelo corte de juros. No primeiro dia de reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o ministro da Fazenda critica o atual patamar da taxa de juros, de 15% ao ano. Ele disse que é muito restritiva e a dose do remédio precisa ser revista. Agora, outros destaques, falando agora sobre esportes. No futebol internacional, Cristiano Ronaldo revela que planeja se aposentar em breve. No futebol sul-americano, Conmebol cogita a final da Libertadores fora da América do Sul. E Flamengo versus Palmeiras, ricaços europeizam Brasileirão e Libertadores. Já no texto de opinião, temos aqui mais uma homenagem do Correio Aulo Borges. Eles escrevem o seguinte: nada será como antes. Antes de ontem, fomos tristemente surpreendidos com o anúncio do falecimento do eterno parceiro de Milton Nascimento. Juntos, criaram, no fim da década de 1970, um dos mais relevantes movimentos da música popular brasileira. E outro artigo de opinião é sobre a COP30. Brasil precisa mostrar que biodiversidade é desenvolvimento. O Brasil tem leis avançadas e riqueza biológica inestimável. Falta transformar essas ferramentas em resultados concretos. E a COP30 pode atuar como um ponto de virada. E o outro assunto, a fabricação do narcoterrorista e a garantia de hegemonia dos Estados Unidos. Se a chamada guerra ao terror de Bush não impactou a América Latina diretamente, com Trump a narrativa da guerra às drogas encontra o seu cerne no nosso continente. Nos assuntos sobre educação e carreira, Lula anuncia a Universidade dos Povos Indígenas. E Sadia Sink, a brasileiros antes do Enem, afirma
para que os brasileiros não se atrasem para a prova. E Caixa prepara um novo concurso com 184 vagas para nível superior. Esse edital deve ser publicado nos próximos dias e os salários podem chegar a R$ 15,6 mil. E as provas estão previstas para fevereiro do próximo ano, em 2026. Sobre ciência e saúde, hormônio no sono é risco para o coração. Também temos um destaque para a alfabetização. Um estudo revela como as crianças aprendem a usar letras maiúsculas. Essa pesquisa mostrou que alguns padrões na hora de escrever podem facilitar o processo de aprendizagem. Inteligência artificial identifica transmissor de malária em potencial. Um estudo observacional com dados de mais de 130 mil pessoas sugere que o uso da melatonina sintética eleva a probabilidade de insuficiência cardíaca quando consumida regularmente por mais de um ano. Agora, na Folha de São Paulo, temos aqui a primeira matéria em destaque. Supremo Tribunal Federal publica após 132 dias acórdão de decisão sobre marco civil da internet. A demora para oficializar a regulação de Big Techs era criticada por insegurança jurídica nos tribunais. E sobre o julgamento do ex-presidente, o governo do Distrito Federal pede ao Supremo avaliação médica para saber se Bolsonaro pode ficar na papuda. A secretaria quer que o ex-presidente seja submetido a exames para avaliar o seu quadro de saúde. Falando agora sobre partido, União Brasil marca reunião que pode expulsar ministro do Turismo para o horário de abertura da COP30. Partido deve decidir sobre processo contra Sabino na próxima segunda-feira, que será dia 10 de novembro. E pré-candidato, irmão de Bolsonaro faz curso em Instituto de André Mendonça. A Prefeitura de Miracatu pagou R$ 4.500 para Renato Bolsonaro cursar gestão em segurança pública. Relatora no TSE vota pela cassação de Castro e o julgamento é suspenso. E PT aposta em mudança na avaliação da população sobre a ação policial no Rio de Janeiro. Isso porque o presidente agora classifica essa ação policial como matança, mas o governo admite risco de municiar a oposição. Agora, no site do Estado de São Paulo, temos aqui mais uma vez sobre essa situação. Segurança vira um palco eleitoral. A operação no Rio leva Congresso e Planalto a dispararem projetos de lei. Em uma semana, 51 propostas sobre esse tema foram apresentadas à Câmara após mega operação que deixou 121 mortos na capital fluminense. E Planalto tenta reagir com projeto antifacção. E o vencedor do Oscar da consultoria política afirma que o maior desafio da direita é a união. E aqui temos um destaque na editoria internacional. Conheça o crítico de Trump, que é o primeiro muçulmano e socialista a se eleger prefeito de Nova York. O político, que tem 34 anos de idade, se tornou um ícone progressista na maior cidade dos Estados Unidos, com propostas heterodoxas para reduzir o custo de vida. E Mandani captura a insatisfação com Trump e com a elite do Partido Democrata. E Trump reage à vitória de Mandani e afirma que derrota republicana é reflexo do shutdown. Agora, sobre projeções econômicas aqui do nosso país, mercado vê IPCA fechando o ano quase dentro da meta e que isso também significa para os juros. E sobre livro, Pedro Bial faz uma comovente viagem ao passado em biografia de Isabel do Vôlei. Ele afirma que foi ela falando comigo. Já na seção de opinião, temos aqui os 3 textos em destaque desta quarta-feira.
O primeiro fala sobre o triste fim da CPI do INSS. Comissão deveria entender a roubalheira, mas nem governo e nem oposição são inocentes, esvaziando a investigação. O segundo texto fala sobre o bom avanço do ensino técnico. O número de matrículas cresce, mas a distância dos países ricos mostra que há muito trabalho a fazer. Já o terceiro texto, de opinião, do jornal Estado de São Paulo, fala sobre Era uma vez o Petrolão. Se livrar, o notório Renato Duque, Supremo Tribunal Federal consolidará desmonte da Lava Jato e tripudiará do Brasil decente. Também sobre negócios, temos aqui a informação que o Banco Itaú lucra quase 12 bilhões, segue inadimplência baixa e eleva projeções para 2025. E sobre a Ibovespa, paralisação histórica nos Estados Unidos e decisão do Copom movimentam mercados nesta quarta-feira. Agora, no Supremo Tribunal Federal, temos aqui esta principal matéria. Jovem aprendiz grávida tem direito à estabilidade, que na verdade é um destaque da Rádio Justiça. E ainda na programação de hoje, desta quarta-feira, dia 5 de novembro, novidades sobre o Centro de Estudos Constitucionais. Uma outra matéria, transportadores pedem ao Supremo expansão de pontos de descanso nas rodovias. E a iluminação especial do Supremo apoia a campanha de conscientização para o câncer de próstata, que no caso faz menção ao Novembro Azul. E além do Novembro Azul, o prédio também será iluminado em alusão a campanhas de igualdade racial e combate à violência contra a mulher. E Supremo Tribunal Federal suspende bloqueio de valores da Companhia Habitacional de Pernambuco. E Supremo suspende norma de Mato Grosso que criou emendas de bancada impositivas no estado. E por último, reajuste de gratificação de fiscais de tributos de Minas Gerais depende de lei, decide o Supremo. Corte submeteu a matéria à sistemática da repercussão geral e reafirmou a sua jurisprudência. E esses foram os principais destaques dos sites dos principais jornais aqui do nosso país. Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui e convidá-los mais uma vez para que você acompanhe a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.